Olá pessoal, hoje eu vou estar conversando sobre um assunto que é bastante falado, que é o seguinte: como rodar o LoL em PC fraco com uma taxa boa de FPS sem atrapalhar na sua jogabilidade, sem atrapalhar na sua habilidade no jogo. Então, quando você vai jogar um jogo, o que você pesquisa primeiro? Bem, se você não tem aquele setup monstro que roda qualquer coisa, você tem um PC da Xuxa, digamos, é claro que você vai pesquisar os requisitos do jogo antes de estar baixando o jogo. E quando a gente para pesquisar os requisitos do LoL, é, eles nos... Você cai nesse site aqui e eles dão as configurações mínimas para poder rodar o jogo. Um processador de 2 GHz, 2 GB de memória RAM e uma placa de vídeo com shader versão 2.0. Muitas pessoas acabam achando que, então, se ele tem 2 GB de RAM e 2 GHz de processador, mesmo sem placa de vídeo, ele vai conseguir rodar o LoL. Não, galera, eu já cheguei a testar em diversos computadores fracos e se não tem placa de vídeo, não vai rodar. Bom, calma aí. Se não tem placa de vídeo com esse processador aqui, você não vai conseguir rodar, é claro. Mas se você tem um processador potente, que tem um chipset de vídeo on-board potente, obviamente você vai conseguir rodar. Mas não é o caso. Então, se você tem um PC fraco, você tem um processador de 2 GHz single core, você não vai conseguir rodar sem placa de vídeo. Então, eles erraram aqui na configuração mínima. Na verdade, eles não erraram, porque eles deram a configuração mínima para você conseguir abrir o jogo. Agora, você conseguir jogar o jogo é diferente, porque sem a placa de vídeo, você entra no jogo, entra na partida, mas você fica com 20 FPS, 15 FPS. E é muito difícil jogar, é impossível jogar com 20 FPS. Tipo, eu sou ruim até com 60 FPS, imagina eu jogando com 20 FPS. Eu seria uma decepção da humanidade no jogo. Então, o que eu tô tentando dizer pra vocês é que sim, você tem que ter uma placa de vídeo para rodar o jogo de forma jogável, digamos. Então, eu pesquisei a placa de vídeo, pesquisei e cheguei a fazer testes até com ela. Depois cheguei a dar uma olhada em quem tinha essa placa de vídeo, perguntei quantos ficava FPS. E é o seguinte: se você tem, digamos, 2 GB de memória RAM, você roda o jogo tranquilo. 2 GB de memória RAM consegue rodar o jogo até no Ultra, digamos. Sim, 2 GB de memória RAM. O jogo ele é bem leve, né? À toa que até na configuração recomendada eles só pedem 2 GB de memória RAM. Então, se você tem 2 GB de memória RAM no seu computador, não vá tentar dar um upgrade achando que vai melhorar no LoL. Não vai. Então, o que a gente tem que focar aqui no LoL não é a memória RAM, porque 2 GB de memória RAM você roda tranquilamente. O que você vai ter que focar é o processador e a placa de vídeo. O mais importante é a placa de vídeo, pessoal. Porém, não é o mais importante, porque se você tem uma placa de vídeo boa e um processador muito ruim, realmente não vai rodar. Mas tô tentando dizer aqui pra vocês, um PC fraco as configurações para você conseguir rodar com uma taxa boa de FPS seriam um processador de 2 GHz. 2 GHz consegue rodar, porém eu recomendaria 2.5 GHz assim, para dar, digamos, uma folga aí pro seu PC. A placa de vídeo você compraria uma dessa aqui, ou se você tem uma dessa você vai conseguir rodar. Não precisa ser essa marca aqui, mas tem que ter isso aqui. Ela tem que ter 512 MB de memória e 64 bits. Se ela tiver menos de 64 bits, pode ser que ela não vai rodar, mas essa daqui é excelente. Tipo, R$60, você comprar uma placa de vídeo de R$60, você vai conseguir rodar tranquilamente no low ou até no médio, mas a taxa de FPS vai ficar entre 50, 60, talvez 40. Então, não, quando você vier aqui nesses configurações mínimas, beleza, processador de 2 GHz, ok. Ah, eu tenho processador de 2 GHz, ok, pode instalar o jogo, vai rodar. Tenho 2 GB de memória RAM, vai rodar.
eu não tenho placa de vídeo no meu computador, não vai rodar. Se você tem processador de 2 GHz, mas não tem a placa de vídeo, não vai rodar. Então, sério, a configuração mínima seria isso daqui, porém com uma placa de vídeo. Pode até ser pior que ela, não cheguei a testar, então eu não sei se uma placa de vídeo menor que essa iria rodar o jogo, mas eu sei que a partir dessa daqui você pode ter certeza que vai rodar o jogo muito bem. Agora, eu vou estar trazendo no próximo vídeo uma configuração para você estar rodando o LoL no médio, tudo no médio mesmo, só as sombras mesmo que você deixa um pouco mais abaixo, mas vou estar trazendo uma configuração de PC barata. Dessa vez eu vou estar trazendo todos os componentes para você estar montando um PC em conta para jogar o LoL no médio, com gráficos aceitáveis e com FPS muito bom. Então é isso aí, pessoal. Obrigado pelo vídeo. Obrigado por estar assistindo o vídeo. E é isso aí, galera.